Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 8 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Não há pior cego do que aquele que não quer enxergar. Ao invés que se alegrar com os milagres de Jesus, os orgulhosos e invejosos tentam destruí-lo, dizendo que é um demônio. Contra essa atitude, Jesus argumenta e explica. Sobretudo lança um alerta terrível. Quem não está comigo está contra mim. O puro espectador já é um filho do capeta. Jesus nos obriga a tomar posição em seu favor. Quem simplesmente fica parado já faz o jogo do diabo. Jesus exige de nós uma atitude clara em seu favor, lutando ao seu lado todo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai do homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra-a varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje vamos comentar esse trecho com uma simples e simpática, profunda reflexão do nosso Papa Francisco, que em suas homilias matutinas na Casa Santa Marta comentou esse trecho. Diz Papa Francisco: Jesus muitas vezes nos Evangelhos expulsou os demônios, que eram os verdadeiros inimigos dele e nossos. A luta entre o bem e o mal por vezes aparece demasiado abstrata. A verdadeira luta é a primeira entre Deus e a serpente antiga, entre Jesus e o diabo, e trava-se esta luta dentro de nós. Todos estamos em luta, talvez sem o sabermos, mas estamos em luta, sim, estamos em luta. O demônio, quando se apodera do coração de uma pessoa, fica nele como se fosse casa própria e não quer sair dela. Por isso, muitas vezes, quando Jesus expulsa os demônios, eles procuram arruinar a pessoa, agredir até fisicamente.
Pensemos naquele menino que o pai apresenta a Jesus a fim de que o cure, ou seja, que o demônio seja expulso. E quando sai, o demônio deixa-o como se estivesse morto no chão. Quando está dentro de nós, não quer sair, não quer sair. Referindo-se ao trecho evangélico proposto hoje pela leitura, o Papa observou precisamente que Jesus expulsa este demônio, mas há sempre as más línguas que começam a dizer: mas este é um curandeiro? Também ele estabeleceu um pacto secreto com o demônio? Esta é uma farsa? Ele expulsa-os com a autorização do chefe deles, ou seja, Beelzebu. Mas deixemos de lado este debate e vamos ao final do trecho evangélico. O que acontece? Por fim, o demônio é expulso e vai-se embora. E aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela moça, torna-se livre, libertado, curado, mas curado precisamente na ferida mais profunda da alma. E a este ponto, como se comporta o demônio? Alguns fazem massacres. Pensemos nos que se chamavam legião, porque eram tantos, e quando Jesus os expulsa, pedem-lhe para entrar nos porcos, e ali fazem um massacre de porcos, pois a tarefa do demônio é destruir. Esta é a sua vocação, destruir a obra de Deus. Na realidade, insistiu Papa Francisco, ninguém pode dizer: não, eu conheço um diabo que não se comporta assim, porque a essência do demônio é destruir. Contudo, nós somos como as crianças, muitas vezes chupamos o dedo e acreditamos: não, não é assim, são invenções dos padres, não é verdade, pensamos. No Evangelho o diabo destrói, e quando não pode destruir diretamente, porque de frente à força de Deus que defende a pessoa, o demônio é mais astuto que uma raposa, é astuto e procura a maneira de se apoderar daquela casa, daquela alma, daquela pessoa. Esse trecho evangélico de Lucas nos repropõe as palavras de Jesus. Quando o espírito impuro sai daquele homem, vagueia por lugares desertos procurando alívio. Ou seja, não sabe o que fazer, não sabe o que destruir. E não encontrando diz: voltarei para a minha casa, de onde for expulso por Jesus, da qual eu saí. O diabo, observou o Papa, até quando fala se apresenta educadamente, a ponto que diz: eu saí. Não, foste expulso. O trecho evangélico prossegue fazendo presente que o diabo, quando regressou à casa da qual tinha sido expulso, a encontra limpa e adornada. Oh, como ele gosta! E então vai, toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entram nela e habitam-na, e a condição daquele homem torna-se pior do que antes. Sim, aquele homem antes era, por assim dizer, um endemoniado, pois o demônio estava dentro dele e não o deixava. Agora continua a ser um endemoniado, mas sem saber. Quando o diabo não consegue impor-se pela força, afirma o Papa Francisco, não pode destruir uma pessoa através dos vícios evidentes, não pode destruir um povo com as guerras, as perseguições, pensa em uma outra estratégia. E, queridos irmãos e irmãs, é a estratégia que usa com todos nós. Com efeito, nós somos cristãos católicos, vamos à missa, rezamos, tudo parece estar em ordem. Sim, temos os nossos defeitos, nossos pecados, mas tudo parece estar em ordem. Assim, o diabo finge-se educado. Vai, observa, bate à porta, por favor, posso entrar? Toca a campainha. E estes demônios educados são piores que os primeiros, pois tu não te das conta que os tens em casa.
e este é o espírito mundano, o espírito do mundo. O demônio ou destrói diretamente com os vícios, com as guerras, com as injustiças, explica ainda o Papa, ou destrói educada e diplomaticamente. Não fazem barulho, fingem-se amigos, vão te persuadindo. Não vai, não é muito, não, mas até aqui está bem. E te levam pelo caminho das mediocridades, fazem de ti um tíbio, morno, pelo caminho da mundanidade. Não é fácil se dar conta, mas repara, quando vais dormir, entre os lençóis há um escorpião. Mas é um escorpião amigo, não faz mal, pensam alguns. E fazendo assim, caímos nesta mediocridade espiritual, neste espírito do mundo. Mas não são tão más estas coisas, e o espírito do mundo nos arruína, corrompendo-nos a partir de dentro. Eu vos digo, tenho mais medo desses demônios do que dos primeiros. E assim, quando me dizem, precisamos de um exorcista porque uma pessoa está possuída pelo diabo, não me preocupo tanto como quando vejo essa gente que abriu a porta aos demônios educados, aqueles que de dentro persuadem que não são inimigos, são amigos. Porque, como diz o Evangelho de hoje, a última condição daquele homem torna-se pior do que a primeira. E insistiu o Papa. Muitas vezes eu me pergunto o que é pior na vida de uma pessoa. Um pecado claro ou viver no espírito do mundo, na mundanidade. Que o demônio te leve para um pecado, não só um, mas 20, 30 pecados, mas claros, que tu te envergonhes, ou que o demônio esteja à mesa contigo e viva, habite contigo e tudo é normal. Mas ali te fornece as insinuações e te possui com o espírito da mundanidade. Volta à minha mente a prece de Jesus na última ceia. Pai, rogo-te por eles, defende-os do espírito do mundo. É o espírito da mundanidade, é isto, aqueles que têm em si os demônios educados. Rezemos sem medo, foi o convite do Papa Francisco, que quis nos recordar a exortação de Isaías a Acás, quando certa vez o povo de Israel viu avançar contra si um exército enorme, capaz de destruir tudo, assustou-se e o profeta, em nome de Deus, disse: vigilância e calma, vigilância e calma. E assim, afirmou o Papa Francisco, diante destes demônios educados que querem entrar pela porta de casa como convidados para as núpcias, digamos, vigilância e calma. Portanto, vigilância é a mensagem de Jesus, é vigilância cristã. E ao concluir, o Papa sugeriu também algumas perguntas para o exame de consciência sobre este ponto. O que acontece no meu coração? Por que sou tão medíocre? Por que sou tão tíbio, tão morno? Quantos demônios educados temos em casa que não pagam a renda? Com estas palavras se conclui a simples e clara reflexão do nosso Papa Francisco, que muito nos ajuda a entender bem o trecho de hoje. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios.
Se é por meio de Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai do homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra-a varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Vamos dedicar agora um minuto para sublinhar e anotar o que esse trecho diz ao nosso coração. Vamos agora pensar em um propósito que nos ajude a reagir imediatamente com força contra o demônio que nos atenta com luva branca e de maneira educada. É pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. Paz e alegria a todos. O mundão é a pior tentação. Paz e alegria a todos. És aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és meu Senhor.
és aquele que me amou, seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés, me reconhecer que só tu és meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono. Pra sempre te exaltarei, pra sempre te adorarei, meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono. Pra sempre te exaltarei, pra sempre te adorarei. A glória, a força e todo louvor a ti. A glória, a força e todo louvor a ti, meu Senhor, meu Rei, meu dono. Pra sempre te exaltarei, pra sempre te adorarei, Senhor. Tu és meu tudo, meu Rei, meu dono. Pra sempre te exaltarei, pra sempre te adorarei.